Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Restaurante Potiguar. Uberlândia se encontra aqui. Avenida Rondon Pacheco, número 1020. GAECO volta à Câmara para conseguir documentos sobre novo esquema envolvendo vereadores. Teriam desviado cerca de R$500 milhão de verba indenizatória. Enquanto isso, no plenário, suplente de Juliano Modesto toma posse. Eu quero fazer hoje o que tem que ser feito para a população de Uberlândia. Quarteto é preso acusado de roubar motorista de Uber em Uberaba. Por causa do lixo, pontos de ônibus viram prato cheio para focos de mosquito da dengue. E já no clima do Natal, Papai Noel recolhe cartinhas de crianças em Uberlândia. Quarta-feira, 13 de novembro. Isso e muito mais agora no Band Cidade. Boa noite, lembrando que estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E novamente, promotores do GAECO estiveram na Câmara Municipal de Uberlândia, está virando rotina, né? Isso para solicitarem documentos novos para desdobramentos da Operação O Poderoso Chefão. A visita dos promotores causou um alvoroço na Câmara Municipal de Uberlândia. Acompanhados de policiais militares, eles foram até o gabinete do presidente da casa. Para que a gente não tenha nenhum problema, né? Nenhuma falha de comunicação, há urgência, né? Nessa documentação, uma vez que há investigados presos e nós temos o prazo de 30 dias para oferecer denúncia. Segundo os promotores de justiça, os vereadores Juliano Modesto e Alexandre Nogueira, que já estão presos, teriam desviado cerca de R$500 milhão de verba indenizatória. Além disso, eles teriam envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro na Câmara Municipal na contratação de funcionários fantasmas nas áreas da limpeza e segurança. Estão intimamente ligadas à organização criminosa investigada no Poderoso Chefão, uma vez que a empresa de fachada é uma empresa do grupo econômico, funcionava no mesmo endereço da Copasa, da ATP. Curioso, né? Emitiu R$500 mil de notas de serviços gráficos e de 2013 para cá, né, em pesquisa junto à Receita Estadual, essa empresa não comprou uma folha de papel, né, ou um ml de tinta para prestar qualquer serviço gráfico. A empresa que emitia as notas frias para os vereadores era de fachada e não tinha funcionários. A empresa está no nome do atual dono da Limiar Transportes Limitada, que inclusive presta os serviços de transporte em Araguari, o vereador Alexandre. Desde o primeiro dia em que ele entrou na Câmara, todos os valores de verba de gabinete, do gabinete dele, foram gastos nessa empresa até a data que o controlador-geral da Câmara, Adeilson, deixou a Câmara. Os promotores também solicitaram as folhas de ponto dos seguranças da Câmara e dos funcionários da limpeza durante o período que Alexandre Nogueira era presidente da casa e Juliano Modesto era ordenador de despesas. O serviço era efetivamente prestado por um número menor de pessoas, né? Havendo, na verdade, então, funcionários fantasmas. Esses funcionários prestavam serviço regularmente em outras empresas da cidade que também tinham contratos com a mesma prestadora de serviço aqui. Durante a coletiva de imprensa, os promotores do GAECO também comentaram sobre a oitiva do ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, que aconteceu nesta quarta-feira. O ex-prefeito confirma, né, os fatos apurados, no sentido de que a CPI das vans foi instaurada, né, como instrumento político, de pressão política. Após a contratação da ATP, a CPI arrefeceu, né, aliviou totalmente a situação, tanto que o Gilmar Machado não foi ouvido na CPI e negou qualquer responsabilidade no pagamento superfaturado, né, afirmando que esses pagamentos passavam por 4 etapas na Prefeitura: fiscalização da Secretaria de Educação, Controladoria Interna, Secretaria de Finanças e Procuradoria da Prefeitura. Disse ele, então, que como havia o ok dessas 4 engrenagens, vamos dizer assim, burocráticas, ele de fato determinou os pagamentos. Bom, e nessa tarde o Ministério Público ouviu o vereador Wilson Pinheiro, do Progressistas, e os promotores conversaram com a nossa equipe. O Adailson Oliveira está chegando ao vivo agora no Band Cidade com novos detalhes. Adailson, boa noite. Você teve lá agora há pouco alguma novidade nesses desdobramentos da Poderoso Chefão? Boa noite, Vitor. Olha,
O vereador foi ouvido aí, começou por 2h30 da tarde, o depoimento durou aí umas 2 horas, viu? Ele falou aos promotores, ele teve que se explicar por causa de 2 situações que existiam na Câmara. Em 2015, ele montou uma CPI das vans, que era do transporte escolar, e contratou um escritório de advocacia e também uma perícia grafotécnica. Gastou quase 180 mil reais. O Ministério Público disse o seguinte, que não precisava gastar esse dinheiro, porque tem o serviço na Polícia Civil e também tem o serviço da Polícia Federal. Mesmo assim, ele gastou. E tem o corpo jurídico da Câmara. O Ministério Público disse que não aceitou essa informação, apesar de ele dizer que gastou, mas para prestar um serviço, mas os promotores não acreditaram. Esse foi o primeiro depoimento do vereador Wilson Pinheiro, que teve que se explicar. Agora os promotores, vão chamar todos os servidores da Prefeitura que em 2015 participaram da contratação dessas vans, porque até o final do mês o Ministério Público quer fechar esse inquérito para apurar se realmente os 3 vereadores que estão presos têm culpas, né? Hoje foi ouvido apenas o vereador Wilson Pinheiro, que está em prisão domiciliar. Ele disse que vai provar, conversou com a nossa equipe, não quis gravar a entrevista, disse que vai provar sua inocência e na hora certa ele vai falar e explicar o que realmente aconteceu. Volta com você. Vamos esperar novos detalhes. Obrigado, Adailson. Boa noite para você. Bom, enquanto toda essa celeuma estava acontecendo lá nos gabinetes, no plenário, quem estava tomando posse é o novo vereador Valquir Amaral, ele que assume o lugar de Juliano Modesto. Só que essa posse foi marcada também por confusão. Valquir Cleuton do Amaral, que é representante comercial, teve 1.526 votos nas últimas eleições. Ele ficou pela segunda vez como o primeiro suplente pelo Partido Solidariedade. Valquir assume a vaga de Juliano Modesto, preso no dia 15 de outubro durante a operação do GAECO em Uberlândia. Dos 25 vereadores que estão soltos, apenas 13 foram prestigiar a chegada de Valquir. Em compensação, no fundo do plenário, o espaço foi pequeno para caber tanta gente. O novo vereador destacou o desafio de assumir uma das cadeiras da Câmara em um momento difícil, envolvendo tantos escândalos. A pessoa que se encontra presa, a justiça vai cuidar dela. Eu, na condição de hoje estar como vereador, hoje eu quero fazer o hoje, o que tem que ser feito para a população de Uberlândia. Com a posse de Valquir surge um novo dilema. É que o gabinete de Juliano Modesto, que está preso desde o mês passado, está funcionando normalmente. Nenhum assessor foi exonerado. Inclusive, eles estão trabalhando ali dentro. O problema é que Valquir já tem uma equipe que trabalha com ele e iria nomeá-los como assessores. No entanto, o presidente da Câmara disse que o novo vereador vai ter que trabalhar no gabinete de Juliano Modesto e com os assessores nomeados por ele. Então, ele não vai poder nomear os assessores da equipe dele agora. Exatamente, ele está suprindo o artigo 55, junto com o 51, cumprindo a lei para que ele possa suprir no momento de suspensão. Enquanto isso, a equipe de confiança de Valquir se instalou de forma improvisada nos corredores da Câmara. Nas mesas, colocaram imagens de santos, garrafa de café e uma placa que indicava que ali era o gabinete do novo vereador. Eu vou me reunir com minha equipe, nós vamos tomar conhecimento do que de fato é de direito nosso e o que for de direito tiver na lei, a gente vai pedir para cumprir, somente isso. Mas há quem discorde da determinação do presidente da Câmara. O presidente, de ofício, ele pode exonerar assessores. Ele é que comanda a casa, ele que preside a casa, ele tem competência para isso. E eu entendo que se o vereador empossado no dia de hoje se sentir prejudicado nisso, ele tem que entrar com mandato de segurança para poder requerer o que é de direito. O Legislativo de Uberlândia está visivelmente perdido nos seus rumos, parece até um nocaute. Que ficou claro na posse do novo vereador hoje com a confusão entre o presidente e os autoproclamados assessores do substituto de Juliano Modesto, que aliás teve novo pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Já depois da cerimônia, o Ministério Público jogou as cartas de novo e foi buscar documentos nos gabinetes de Modesto e também de Alexandre Nogueira, porque um esquema envolvendo a quantia módica de R$500 mil está para ser desvendado. Apesar da boataria que roda a cidade, desde as padarias até os grupos de WhatsApp, é notório que muita sujeira ainda vai aparecer nesse e em outros esquemas revelados recentemente. A confiança da população na Câmara local, que respira por aparelhos, não é mais a mesma há muito tempo. E discussões tão importantes ali ficam em segundo ou até terceiro plano, já que muitos preferem ou fazer palanque para um lado ou para outro, ou estão enrolados com a justiça.
Aliás, é ela quem vai esclarecer os certos e errados nessa confusão toda. Mas as manchas são permanentes e só vão ser amenizadas com um produto que é, tiro e queda. Um voto consciente em outubro do ano que vem. Intervalo no Band Cidade, já tem um encontro de cafeicultores em Unai, que focou no plantio da semente. Voltamos já. Desafio Triângulo da Sorte. Será que cabem 4 carros na sua garagem? Então compre o seu Triângulo da Sorte, dupla chance e concorra a 4 Fiat Mobi somente no 4º prêmio. E lembrando que o Giro da Sorte dobrou. São 20 giros. Ajude e concorra. Primeiro prêmio 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil. No 4º prêmio 4 Fiat Mobi, isso mesmo, 4 Fiat Mobi. E no Giro da Sorte são 20 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Começa agora as ofertas do maior distribuidor de pisos, revestimentos e porcelanatos da região. Tem essa régua madeirada extra retificada base branca a partir de R$ 56,90. Olha só que maravilha essa telha 366, 6 milímetros marca em fibra a partir de R$ 57,90 no dinheiro. E outra oferta é esse porcelanato retificado base branca grande formato 83 por 83 a partir de R$ 35,90. Pra bater o martelo tem que ser no Gigante. Gigante dos pesos. Fim de expediente pede um chopinho gelado. Não importa se de galera ou só você e o namorado. Ah, os encontros. Eles são sempre os mais divertidos. Bebida gelada, gargalhada. Opa, olha o brinde. As migas fazem selfie e postam a localização. Os amigos pedem petisco pra curtir a promoção. Você já tem local e hora marcada pra se divertir. Happy Hour Potiguar. Uberlândia se encontra aqui. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Band Cidade de volta com as notícias do campo. A cidade de Unai recebeu o primeiro dia de campo em viveiro de mudas de café. Uma oportunidade para os produtores rurais ampliarem seu conhecimento em uma fase importante para uma boa produção da semente. No viveiro, milhões de mudas de café. Aqui foi possível conhecer detalhes sobre formas de plantio, a diferença entre as mudas plantadas em saquinhos e as plantadas em bandejas, que para muitos são mais práticas, reduzem custos e melhoram a produtividade. Foi possível conhecer também um pouco sobre uma experiência feita com uma espécie de protetor solar e contribui para plantas mais saudáveis. Eles vão conhecer alguma linha de tratamento, alguma linha diferenciada para melhorar o sistema radicular, para melhorar a parte aérea da folha, da muda, da lavoura, né? O evento contou com a participação de diversas empresas que fornecem soluções que ajudam no dia a dia das lavouras. Durante o dia de campo, o público pôde ainda fazer uma visita ao viveiro, conhecer as alternativas que o mercado oferece e ainda ampliar o conhecimento sobre a produção de café, através de palestras envolvendo o tema. Trazer informações para o produtor, não só para aqueles que já fazem parte, que estão na atividade, como os outros produtores que pretendem trazer o café para a região. Aqui neste viveiro existem mais de 3,5 milhões de mudas de café. São vários tipos de plantas e manejos e é preciso estar bem atento às necessidades que vão surgindo no mercado. É um evento de grande importância para todos nós, estudantes e produtores, porque aqui estamos adquirindo mais conhecimento, aprendendo mais sobre novas tecnologias na muda do café. Esses encontros têm sido de fundamental importância, tanto pela
pela transferência do conhecimento no momento, mas pelo próprio conhecimento de pessoas que têm conhecimento que pode nos ajudar. Falando agora de saúde, o Hospital de Clínicas da UFO voltou a suspender as cirurgias eletivas que são realizadas no local. Isso porque o ar-condicionado está quebrado. O Hospital de Clínicas não informou quantas cirurgias deixaram de ser feitas e quantas foram remarcadas ou encaminhadas para outros hospitais. A direção do HC se limitou a informar, por meio de nota, que no dia 5 de novembro a central de resfriamento de água que abastece o ar-condicionado foi danificada devido a uma descarga elétrica, comprometendo o funcionamento de algumas salas do centro cirúrgico. A nota diz ainda que o reparo já está em andamento e a previsão é de que os trabalhos finalizem na quinta-feira, dia 14, e que todos os pacientes que tiveram procedimentos eletivos cancelados serão reagendados ao retorno das atividades no centro cirúrgico. O problema chegou logo no Ministério Público Federal. O procurador da República em Uberlândia, Kleber Eustáquio Neves, já oficiou a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia com prazo para que os reparos sejam feitos e as cirurgias sejam retomadas. Existe um contrato de metas que foi firmado pela UFO com a Prefeitura de Uberlândia em 2004, e esse contrato há muitos anos não vem sendo cumprido pela UFO. Então nós temos uma ação civil pública já em tramitação em que nós pedimos que esse contrato seja anulado. Apesar das medidas já tomadas pelo Ministério Público Federal, Kleber Eustáquio orienta os pacientes que se sentirem prejudicados a procurarem os devidos recursos via judicial. Deveriam ter sido encaminhados para outros atendimentos, até mesmo atendimento particular, pela própria Universidade Federal de Uberlândia, porque ela tem um contrato de metas que consta uma obrigação nesse sentido. Contudo, ela não cumpre isso. Caso algum familiar entenda de levar o seu parente para a internação no hospital privado, ela pode eventualmente pleitear um ressarcimento perante o poder público. 9 dias para consertar um ar-condicionado, tem coisa errada nisso aí. Vamos trazer agora notícias da segurança pública, agora no Band Cidade. 4 jovens, sendo 2 menores de idade, foram presos em Uberaba, acusados de roubar o carro e os pertences de um motorista de aplicativo. Eles são suspeitos de roubar esse carro do motorista de aplicativo William Pereira, de 46 anos. Eu só parei o carro porque eu vi uma mulher, né? Que é a menina que chamou no aplicativo. Aí, a hora que estava chegando no local, que eles anunciou o assalto, onde que eu ia liberar com eles. Na hora que eu estava quase parando, ele já me enforcou e falou que é um assalto. Que se eu reagisse, eles iam me matar ali. Eu vou dinheiro na minha carteira, com a carteira, o celular que é do aplicativo, mais uns outros pertences lá, né? A amiga dos autores, ela apresentou fotografias que possibilitaram a identificação e indicou o local onde eles moravam. Nós deslocamos até o local onde os autores se encontravam. Na residência estavam os 2 menores e um dos maiores. Assim que o maior percebeu a presença das guarnições, ele tentou evadir, nós fizemos o cerco e conseguimos capturá-lo. Com os 3 autores aí presos, eles acabaram indicando o local onde se encontrava o 4º autor maior. O suspeito foi surpreendido em casa pelos policiais enquanto dormia. O roubo do HB20 lá? Bora, vamos lá. Bora. Tranquilo, caiu. Dos 4 suspeitos detidos, 2 tinham passagens pela polícia por roubo, receptação e tráfico de drogas. Tem mais notícias da segurança pública no nosso Giro com a Notícia. Já está preso o homem suspeito de atirar contra uma comerciante durante um assalto em Uberaba. O criminoso de 25 anos roubava uma pastelaria quando atirou contra a mulher e, em resposta, a companheira dela crivou uma faca nas costas dele. Ele ainda tentou ludibriar os policiais mentindo sobre a origem do ferimento. O circuito interno de um posto de combustíveis registrou o momento em que um bandido atirou 2 vezes contra um homem de 67 anos para roubar um malote de dinheiro. O criminoso seguia em uma moto quando abordou o idoso, o bandido levou o dinheiro e a polícia ainda procura o suspeito. Esse caso foi em Uberaba.
Um trio de criminosos, sendo um deles adolescente, foi detido pouco depois de roubar uma mercearia em João Pinheiro, no noroeste do estado. Eles chegaram no estabelecimento com máscaras e levaram R$200 do caixa, além de chocolates, cigarros e um celular de um cliente. Parte desse material roubado já foi recuperado. Um acidente grave nesta manhã matou o motorista de um carro de passeio que se chocou com um caminhão na BR-365 próximo a Patrocínio. A passageira do automóvel ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. Houve congestionamento no sentido Uberlândia e a perícia agora vai investigar as causas do acidente. A Polícia Ambiental de Ituiutaba enviou 100 galos apreendidos no mês de maio por maus tratos para uma fazenda em Formiga, no centro-oeste do estado. A operação, há quase 6 meses, tinha removido ao todo 116 animais e, segundo o dono do local onde as aves estavam desde então, os outros 16 morreram, mas ele não apresentou nenhuma justificativa para a causa da morte deles. A centena de galos vai passar por uma quarentena antes de ser devolvida ao campo. Vamos falar de boa notícia para quem está procurando emprego na cidade de Uberaba. A Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade está estimando uma oferta maior de vagas nesse fim de ano em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos para lá falar com a Marília Maier. Marília, um alento para os candidatos e para as empresas também, não é? Boa noite para você. Boa noite, Vitor. Sem dúvida é uma notícia que anima muito. O comércio de Uberaba já começou a se movimentar com vistas aí às vendas de final de ano. As contratações temporárias estão acontecendo e a previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas é empregar mais de 800 pessoas para o período de festas e férias. O número é 2% maior se comparado ao ano passado. Os supermercados, lojas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, bares, restaurantes e empresas que realizam eventos são os principais que vão contratar. Outra boa notícia é que uma pesquisa feita pela entidade mostrou que 17% dos empresários pretendem manter os postos de trabalho. Então, quem está desempregado pode sim conseguir uma vaga fixa. Esse cenário deixa o setor do comércio varejista otimista. A CDL estima crescimento de até 5% nas vendas para o Natal deste ano em relação à data do ano passado. Agora esperar para ver se isso se concretiza, né, Vitor? Pois é, vamos esperar que muita gente saia da fila do desemprego nessa aí. Boa noite para você, Marília. Última pausa no Band Cidade. Na volta tem uma escola, um Papai Noel e um carteiro. Você sabe que isso é sinônimo de Natal e solidariedade. Voltamos já. Um dia, você começa a enxergar tudo diferente e descobre que não basta existir. É preciso também pertencer. Faça parte de um mundo de oportunidades construído detalhe por detalhe pensando em você. Vestibular 2020 Unipan. O Unipan completa você. Você completa o Unipan. Quando o momento é único, a satisfação tem que ser completa. Tudo que seu evento precisa para ser perfeito está no Armazém do Boi. Da estrutura ao cardápio, a equipe cuida de todos os detalhes, realizando seu evento no quiosque, na confraria ou no seu espaço. Reserve sua data. Armazém do Boi. Completa seu evento. Começa agora as ofertas do maior distribuidor de pisos, revestimentos e porcelanatos da região. Tem essa régua amadeirada extra retificada base branca a partir de R$ 56,90. Olha só que maravilha essa telha 366, 6mm marca em fibra a partir de R$ 57,90 no dinheiro. E outra oferta é esse porcelanato retificado base branca grande formato 83 por 83 a partir de R$ 35,90. Pra bater o martelo tem que ser no Gigante. Gigante dos Pisos. A hora é agora para você ter um plano Unimed Uberaba. Condições imperdíveis para oferecer mais saúde e qualidade de vida para você e sua família. Agora você tem carência zero e ainda tem 10% off em planos individuais e planos familiares. Ligue 0800 343133 e faça um plano Unimed Uberaba. Cuidar de você, esse é o plano.
Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. EH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realiza exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para a EH Segmed. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Restaurante Potiguar. Uberlândia se encontra aqui. Avenida Rondon Pacheco, número 1020. Band Cidade de volta para falar das paradas de ônibus que viraram um problema de saúde pública em Uberlândia. E não é só porque caem em cima das pessoas, como o caso que a gente mostrou ontem aqui. É que eles se transformaram em criadouros do mosquito da dengue. E a população é a maior responsável por usar a cobertura como lixeira. Em cima das paradas de ônibus é possível encontrar de tudo. Travesseiro, roupa, tampa de panela. Isso são apenas alguns itens. O entulho bloqueia as saídas de água da chuva. A consequência é um risco para a saúde dos moradores de Uberlândia. O Centro de Controle de Zoonoses já encontrou criadouros do mosquito da dengue em cima das paradas. E esses objetos obstruem a saída de água e isso acaba gerando o criadouro. Para combater os criadouros do Aedes aegypti, a Prefeitura está fazendo a limpeza da cobertura de 800 paradas de Uberlândia. Todos os dias, a equipe sai para uma região da cidade para colher todo tipo de entulho que ajuda a deixar a água parada. Poderia estar investindo essa mão de obra em outra coisa se a população não fizesse isso, não lançasse objetos em cima dos pontos de ônibus. Quando se joga lixo em cima da parada de ônibus, corre o risco de você mesmo contrair a dengue. É que o entulho vai fazer com que a água se acumule lá em cima, forme o criadouro do mosquito e você, ao sentar para esperar o ônibus, corre o risco de ser picado pelo mosquito que você mesmo ajudou a criar. A estudante Natália dos Santos já notou mosquitos na parada de ônibus. Ela já sai de casa protegida. Normalmente eu uso repelente, ainda mais na época de Enem agora. Uberlândia tem um índice de 1,3% de infestação do Aedes. Faz parte de uma lista de 242 municípios mineiros que ficaram em situação de alerta para a incidência do mosquito. Vamos ter consciência, né, pessoal? Agora, falando de esporte, a equipe do Praia Clube estreou bem na Superliga Feminina de Vôlei ao vencer na noite de ontem a equipe do Valinhos, fora de casa por 3-0. Foi fácil. Parciais de 25-16, 25-21 e 25-15. A ponteira Pridaroit marcou 17 pontos e levou o troféu Viva Vôlei como melhor em quadra. A equipe já se prepara para estrear em casa pela competição. Na sexta-feira, feriado, as aurinegras recebem na Arena Praia o São Caetano às 9h30 da noite. Como sempre, quem quiser ir até o bairro Cidade Jardim para assistir o jogo não paga nada, entrada franca. Papai Noel visitou hoje crianças de uma escola aqui em Uberlândia a serviço dos Correios, que aliás já tem um caminhão de pedidos para atender nesse Natal. A criançada não tinha dúvida do visitante ilustre do dia. Papai Noel. E prepararam uma recepção que emocionou o bom velhinho antes mesmo dele entrar na escola. Papai Noel vai estar atendendo todos os pedidos com muita alegria e com muito amor. E ele comprovou a emoção quando foi recebido pelas 209 crianças assistidas pelo Centro Educacional Crescer, Unidade 3, no bairro Monte Hebron. A instituição é coordenada pela organização civil Salva Vidas e atende 194 famílias com ensino integral. A chegada do Papai Noel para a direção da escola só deve ser menos significativa para as crianças do que a volta dele com os presentes. Vai ser uma festa muito linda mesmo. Eles estão contando nos dedos os dias. A escola preparou uma homenagem para o Papai Noel, que chegou com o carteiro que vai recolher todas as cartinhas e levar para o bom velhinho. Uma rotina de trabalho mantida há 30 anos pelos Correios em todo o país. Só na área da Regional de Uberlândia já são mais de 3.500 cartinhas com pedidos de presentes, só em Uberlândia.
Na região, os pedidos chegam a 5.600 cartas de crianças em vulnerabilidade econômica. Depois de receber tantas correspondências e de dar o devido destino a elas, a gerência regional da autarquia espera agora são os parceiros, os padrinhos, os verdadeiros papais noéis que vão fazer a alegria dessa criançada. Nós contamos com toda a sociedade uberlandense, todos os anos são os nossos parceiros, todos os anos nos apoiam e todos os anos a gente conseguiu apadrinhar 100% das cartinhas. Bacana, vamos todo mundo ajudar. Terminou o Band Cidade dessa quarta-feira, vem aí o Jornal da Band. Fique bem, até amanhã.